1 Coríntios 2, do versículo 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra aqui lida. Suplicamos que o teu Espírito Santo esteja conosco nessa hora, falando a cada coração, abrindo o significado e a aplicação dela para cada um de nós e cada pessoa que porventura ouça esta mensagem. Nós estamos aqui como o teu povo diante da tua palavra, ansiando sermos transformados por ela, pelo poder que nós cremos que tu colocaste nela, e pela tua graça e teu amor por nós, que deseja nos transformar à imagem do teu Filho e glorificar o teu nome e o teu Evangelho e sermos teus instrumentos neste mundo. Abençoa, ó Pai querido, a tua palavra e a explicação dela, porque o mestre, o professor, o guia das nossas vidas é o teu Espírito Santo em nosso coração e em nossa mente. Agora, Senhor, que essa palavra não volte vazia, ela transforme cada um que a ouve. Paulo tinha um grande conhecimento secular e religioso. Tanto é que, quando ele prega lá em Atenas, ele cita o filósofo grego para aquele povo que estava ali reunido no Areópago. Quando ele escreve para Tito, ele cita um filósofo lá de Creta. Então, o conhecimento secular ele tinha. E o conhecimento religioso das escrituras do Antigo Testamento, ele também tinha. Ele era um homem com cultura, com conhecimento. Mas nessa parte da carta aos Coríntios, ele fala para eles que quando estava ali pregando e evangelizando naquela cidade, não se propôs saber nada senão Jesus Cristo e este crucificado, porque ele não queria que as pessoas fossem convencidas pela sua oratória, pela sua sabedoria, pelas informações que ele tinha, mas ele queria que essa simples mensagem, essa única mensagem, Jesus Cristo crucificado, pudesse transformar os ouvintes. E o que a gente vai meditar hoje é como dessa verdade, Jesus Cristo crucificado, flui em várias aplicações para a nossa vida. Ela pode ser resumida dessa forma, que a mensagem da Igreja de Cristo no mundo é falar de Jesus Cristo crucificado. E se Paulo, com certeza, conhecia muito mais do que nós, pelo menos as Escrituras, né, que ele como fariseu tinha que decorar as Escrituras. Se Paulo diz que eu não quero saber nada, a não ser Jesus Cristo crucificado, também nós temos que pegar esta verdade e colocar no centro da nossa vida como igreja, na nossa própria definição de cristãos. Ele não queria saber nada além de Cristo crucificado. Ele sentia que não precisava de mais nada a não ser entender quem é Cristo e o que significa ele ter sido crucificado. Então também nós também temos que descansar nesta essência aqui. Nós não precisamos, nem podemos atender aos anseios do mundo. O mundo olha para a igreja e vai perguntar:
em que a igreja pode ser útil a eles. Mas os interesses deles, muitas vezes, são interesses mundanos. As pessoas se aproximam da igreja, podem perguntar em que a igreja vai ser útil para elas. Elas podem querer saber de muitas coisas, mas o que elas têm que receber, quando o povo de Cristo se reúne, é o conhecimento sobre Jesus Cristo e este crucificado. É claro que nessa mensagem a gente não vai esgotar tudo o que significa Cristo crucificado. Alguns dizem que nem na glória nós vamos esgotar o entendimento do que significa Cristo crucificado por nós. Mas a gente pode ver algumas aplicações de por que Cristo crucificado é tão essencial para nós como igreja. Em primeiro lugar, porque somente por Cristo crucificado é que nossos pecados são perdoados. E se a gente fizer muitas coisas como igreja, ensinar as pessoas a viver com sabedoria no mundo, ensinar as pessoas o que é certo e o que é errado, como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom filho, como ser um bom profissional, ensinar como viver de forma relevante na sua sociedade, como ajudar o próximo. Se eu ensinar tudo isso às pessoas, se tudo isso elas aprenderem na igreja, mas não aprenderem que Cristo morreu pelos pecados dela e que só assim elas podem ser perdoadas e reconciliadas com Deus, de que serviu? De que serve uma igreja que não fala sobre Cristo crucificado? Se a igreja abre as portas e fala sobre muitas coisas, mas nunca fala de Cristo crucificado, eu nem sei se isso poderia ser chamado de uma igreja. Se isso acontecer, uma comunidade que tem o nome de igreja, e a mensagem principal fica em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, eu diria que ela está desviada do seu propósito. Nós temos que pregar a reconciliação dos homens com Deus, e isso é possível por Cristo crucificado. Gálatas 3:13 fala um pouco sobre este significado. Diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É interessante a gente entender isso. Cristo crucificado morreu pregado numa cruz. Poderia ele ter morrido de outra forma para pagar pelos nossos pecados? Talvez sim. Mas ele crucificado especificamente, esse tipo de morte, ele atendeu a dois requisitos que Deus revelou no Antigo Testamento. Em Levítico 17, versículo 10, Deus fala que o sangue é que fará expiação pela alma. O pagamento dos pecados se dá pelo derramamento de sangue. Em Deuteronômio 21, ele fala que aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, não foi à toa que fosse esse tipo de morte especificamente, onde na crucificação a pessoa ali condenada é pregada no madeiro e derrama o seu sangue. As duas coisas. Derramou o seu sangue e foi pregado no madeiro. Então, pagou pelos pecados e recebeu sobre si a maldição da lei, para que nós não sejamos amaldiçoados e nós não sejamos cobrados nem condenados pelos nossos pecados. Então, Cristo crucificado é importante. Não apenas morreu por nós, mas morreu crucificado, como diz Filipenses 2. Foi obediente até a morte e morte de cruz. É importante manter esta parte da mensagem. E por isso, derramou seu sangue por nós, recebeu a maldição de Deus. Agora, Deus olha para nós, para os que estão em Cristo,
que confiam em Cristo e não tem nada a cobrar. Está paga a dívida. Maldição, ele tomou. Pagamento dos pecados, ele fez. Então, Cristo crucificado é a porta para o perdão dos nossos pecados. Isso nós pregamos às pessoas de fora, elas têm que ouvir e entender essa mensagem, mas eu, como cristão, eu preciso me lembrar sempre disso. Lá na cruz, ele tomou toda a minha dívida e tomou toda a minha maldição. Porque nós ainda pecamos, nós ainda erramos, e a nossa consciência fica pesada quando nós erramos. Quando isso acontece, eu tenho que ir de novo olhar para Cristo crucificado. Eu posso sempre receber ali o perdão dos meus pecados, porque Ele é suficiente. Tomou a maldição e pagou pelos pecados. Minha consciência pesou, eu olho para a cruz de Cristo e recebo o perdão de Deus. Errei, tropecei, caí em tentação, me deixei levar pelos maus sentimentos, me deixei levar pelos maus desejos. Ainda uma vez eu posso olhar para a cruz de Cristo e ser pesado nos meus pecados. 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Lá em Zacarias 13, versículo 1, diz que ele é uma fonte aberta para lavar nossos pecados. A fonte está sempre aberta, uma fonte perene. Por causa dele, nós nunca seremos rejeitados por Deus. Ainda que nossa consciência pese, ao buscar Cristo crucificado diante de Deus, com arrependimento, com fé, nossos pecados são perdoados. O cristão, então, não precisará nunca viver em culpa. A culpa ele carregou já. Às vezes ele se pega ainda, mesmo nós já tendo vários anos de cristão, sentindo a culpa. Mas isso pode ser aliviado, olhando mais uma vez para Cristo crucificado. Segundo lugar, olhando para Cristo crucificado, eu sou assegurado do amor de Deus por mim. Romanos 5, 6 e 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Até foi comentado isso, acho que foi hoje de manhã, quando as tribulações do mundo se avolumam de uma forma que são maiores do que as nossas forças. Quando os planos que nós tínhamos não se realizam. Quando nós somos decepcionados pelas pessoas, quando somos perseguidos injustamente, quando sofremos privações, sofremos revés, sofremos perdas, sofremos dores. Uma pergunta pode ser levantada: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo isso? Agora a resposta nunca será porque Deus não me ama. Olhando para a cruz de Cristo, eu sou lembrado que Deus nela provou o seu amor para comigo. Porque Cristo morreu por mim quando eu ainda era pecador. Então, eu posso estar na noite mais negra da minha vida, posso estar na maior tribulação que eu tiver passado, no maior desespero.
Eu olho para Cristo crucificado e eu tenho certeza que ainda assim Deus me ama. Deus me ama, porque Ele já provou seu amor por mim, quando Cristo morreu naquela cruz. E eu posso ser sustentado. Não importa o que seja. Pode ser algo que a gente nunca imaginou passar. Naquele momento, o cristão pode olhar para a cruz de Cristo e lembrar que Deus o ama. E esse amor de Deus, essa certeza de que Deus o ama, vai fazer ele passar pela tribulação. Como o Abacuque fala, meus pés serão como os das poças, mesmo no momento mais terrível da minha vida. Terceiro lugar, é essencial que eu mantenha a imagem e a mensagem de Cristo crucificado dentro de mim, para promover a minha santificação. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual a força que eu vou ter para me consagrar a Deus? Qual força que eu vou ter para trabalhar para Deus? Qual força que eu vou ter para ministrar ao mundo, para evangelizar ao mundo, sabendo das dificuldades que é isso, não só a oposição e a rejeição que nós recebemos ao tentar evangelizar o mundo, mas a nossa própria resistência, nossa própria fraqueza, nossa própria indisposição, nossa própria preguiça espiritual de servir a Deus. Olhando para Cristo crucificado, eu recebo força para isso também. Porque, versículo 15, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo me constrange. E esse constrangimento do amor de Cristo é a motivação para continuarmos servindo a Deus neste mundo, falando dele a todas as pessoas, pregando o seu evangelho, a sua palavra, nos colocando a cada dia como instrumento de Deus, porque Ele morreu por mim, então eu tenho que viver para Ele. Não tenho forças para trabalhar, não tenho forças para ministrar, não tenho coragem de evangelizar, mas se eu olhar para a cruz de Cristo, eu receberei essa força e essa coragem, essa motivação, porque o amor de Cristo por mim naquela cruz vai me constranger a servir neste mundo. Quarto lugar, na cruz de Cristo eu recebo forças para perdoar os meus irmãos. Efésios 4, 3 e 2. 4:32, não é 3 e 2. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O dever do perdão de um irmão para outro flui também da cruz de Cristo. E a maneira de eu perdoar é a maneira como Deus perdoou. É o que está escrito aqui, versículo 32. E como é que Deus nos perdoou? Deus não nos perdoou no sentido de que Ele não se importou com o pecado, ou que Ele não ligou para o nosso pecado. Não foi assim que Deus perdoou. O perdão chega de graça para nós, mas Ele não foi de graça, não custou, não foi sem preço. Chega de graça para nós, mas não foi de graça para Cristo. Custou o precioso sangue de Jesus para pagar pelos nossos pecados e comprar o perdão
de Deus. Então, em que sentido se aplica ao perdoar os meus irmãos? Que se eu sou aceito por Deus, porque Cristo morreu pelos meus pecados, e então Deus me aceita, me recebe sem cobrança, porque Cristo já pagou. Se esse privilégio eu recebo pela fé, eu tenho que estender esse privilégio ao meu irmão em Cristo. Porque Jesus não morreu somente por mim, Jesus morreu por ele também. E Jesus morreu pelo pecado dele que me fez mal. Aquele pecado dele que eu preciso perdoar, Jesus morreu por esse pecado também. Assim como Deus perdoa os meus pecados em Cristo, por causa da cruz de Cristo, eu também perdoo os pecados do meu irmão, por causa da cruz de Cristo. De maneira que, quando ele vier me pedir perdão, se ele vier me pedir perdão, não precisa. Cristo já pagou na cruz, já está tudo perdoado, não tenho nada a cobrar, está consumado para mim, está consumado para você. Ninguém tem dívida nenhuma comigo, Cristo pagou toda a vida. Então, se tiver dificuldade de perdoar alguém, dificuldade de me reconciliar com alguém, eu olho para a cruz de Cristo e lembro que Ele pagou pelos pecados dele também. Ele pagou por esses pecados que eu não estou conseguindo perdoar. E aí eu receberei a força para perdoar. Não posso cobrar uma dívida que já foi paga. Assim eu receberei a capacidade de perdoar os meus irmãos. Em quinto lugar, como as pessoas, os ímpios, os incrédulos, os não convertidos serão atraídos a Jesus por esta mensagem de Cristo crucificado e não por outra. Se eles estão sendo atraídos por outras mensagens, é grande o risco de que eles estejam se aproximando pelo motivo errado. E grande o risco de que eles entrem na igreja sem uma verdadeira conversão. A conversão verdadeira tem que passar pela cruz de Cristo. Por isso ela tem que estar sempre no centro dos trabalhos da igreja. Em João 12, versículo 32 e 33, Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Quando a pessoa é crucificada, ela era pregada no chão e era levantada com cordas. Ele estava falando isso, ser levantado da terra, sobre a morte por meio da cruz. E ele levantado da terra crucificado, no versículo 32, todos atrairei a mim. Não precisamos, como igreja, de nenhuma outra atração, de nenhuma outra isca, de nenhum outro motivo para que as pessoas venham e recebam a palavra. O único atrativo é Cristo crucificado. E é promessa dele: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu só tenho que ser fiel, como Paulo foi fiel. Prego Cristo e este crucificado. E aqueles que estão em busca do perdão dos pecados, aqueles que estão em busca da reconciliação com Deus, quando eles entenderem que isto lhes é oferecido por Cristo crucificado, eles serão atraídos para o convívio com a igreja e atraídos da maneira certa para serem salvos por esta mensagem. Senhor Deus, em nome de Jesus e deste crucificado, nós te pedimos que a tua palavra
faça morada em nossos corações e seja gravada como um princípio de vida, que a tua cruz e a mensagem que nela se encontra permaneça como o centro de todo o nosso trabalho como igreja e toda a nossa vida como cristãos, para que tu sejas glorificado e todas estas bênçãos sobre o que nós falamos agora venham sobre as nossas vidas e das pessoas que ouvirem esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.